Gravando. Sétimo ano, revisão, P2, terceiro bimestre, capítulo 9, Centro-Oeste. Sobre o Centro-Oeste você vai ter que gravar, tá? Quais são os estados e as capitais. São três, facinho. Então, Mato Grosso, os estados. Mato Grosso do Sul, Goiás. Mato Grosso, capital, Cuiabá. Também chamado de Cuiabrasa, porque é quente demais. Mato Grosso do Sul, tá? Campo Grande. E por último, Goiás, Goiânia. Goiás, Goiânia. Goiás, Goiânia. E lembrando que o Distrito Federal, que não é um estado, tá? O Distrito Federal, nossa capital Brasília, se encontra na região Centro-Oeste, tá? Então localize-se ali entre o Distrito Federal, Brasília, os três estados e as três capitais. Clima. Existem alguns climas na região Centro-Oeste, mas vamos focar no principal, que é o clima tropical. Quais são as características do clima tropical? Duas estações, uma quente e úmida e outra menos quente e seca. Ah, senhor, não seria inverno? Não, menos quente e seca. Porque no inverno, ó, aqui tá quente, que dirá lá no Centro-Oeste? Tava quente lá, filha, quando você foi? Muito quente, né? Então, Cuiabá constantemente bate como a cidade mais quente do Brasil. Por isso que é chamado de Cuiabrasa também, apelidado pelos cidadãos, tá? Então, no inverno lá, esses dias, que nós estamos na transição, né, de inverno para primavera, inverno batendo 36, 38 graus. Muito quente. E isso acaba favorecendo as queimadas lá no Centro-Oeste também, tá? Então, clima tropical, duas estações, uma quente e úmida e outra menos quente e seca. Vegetação. A vegetação principal lá do Centro-Oeste é o cerrado, tá? E lembrando, quais... Cerrado. Cerrado. Ó, voltando então, a vegetação predominante é o cerrado. Quais são as características do cerrado? Árvores espaçadas de médio porte, ou seja, de tamanho mediano. Espaçada, uma árvore aqui, outra árvore lá, outra árvore para lá. Vegetação gramínea, tá? Vegetação gramínea. A vegetação do cerrado, no mundo todo, é chamada de savana. Tipo igual a savana do continente africano. Só que aqui nós chamamos de cerrado. O cerrado, sua vegetação tem como característica também de ser uma floresta invertida. Por que floresta invertida? Porque a raiz ela é maior do que a própria árvore em si. E por que a raiz ela é tão grande? Por conta que nas estações mais secas as raízes se aprofundam em busca de água pelos aquíferos. Então é por isso que é chamado também de floresta invertida. Atualmente o cerrado está mais ou menos em torno de 50%, tá? 50% já foi desmatado e 50% é aquilo que resta. Relevo. O relevo predominante da região Centro-Oeste é um relevo de planaltos, tá? E com muita chapada. O que é chapada? É uma área elevada com o seu topo plano, isso é chamado de chapada. Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, um pouquinho da Chapada Diamantina, que já está no estado da Bahia. Então, o relevo predominante de planaltos, tá? Existem depressões, existem planícies também, tá? Planícies, depressões, mas o principal é de planaltos. Pantanal. Pantanal é uma área de transição. O que é uma área de transição? Que não tem característica própria. É uma mistura de um pouquinho do lado aqui, um pouquinho do lado de lá. Então, isso é uma área de transição. Mesma coisa que você. Isso é uma transição do seu pai com a sua mãe. Um pouquinho do seu pai, um pouquinho da sua mãe. Isso é uma transição. Então, o Pantanal é uma área de transição. É uma mistura da Amazônia com o Cerrado. O Pantanal é um dos maiores biomas do mundo, sendo uma planície alagável. Tá? É a maior planície alagável do mundo. Que isso, professor, planície alagável? Uma área plana que quando chove bastante, fica bastante alagado. Uma região mega biodiversa, tá? Muita fauna exuberante e tal. E nos países vizinhos é chamado de chaco. Bolívia e Paraguai chamam de chaco, mas nós chamamos de Pantanal. Ocupação humana. Como que ocorreu o processo de ocupação humana da região Centro-Oeste? Sendo que nós já aprendemos, tanto em geografia quanto em história, que a população ela ficou concentrada no Nordeste, depois passou para o Sudeste e depois para o Sul. Então, como que ocorreu a ocupação humana do Centro-Oeste? Por dois fatores. Primeiro, por conta da descoberta do ouro. Então, acharam ouro lá também. Não igual em Minas Gerais, tá? Mas acharam ouro lá também. Então, muitas pessoas acabaram migrando para lá por conta da mineração. Segundo fator foi em 1960, século XX, século passado, por conta da construção de Brasília.
Então foi alterado a capital do Rio de Janeiro para Brasília e muitas pessoas mudaram para lá, sobretudo de nordestinos. E os nordestinos que acabaram compondo essa população eram chamados de candangos. O processo de incentivo do governo para a população ir para o centro-oeste ficou conhecido como Marcha para o Oeste. Marcha, tipo, meter marcha? Marcha. Então, marcha para o oeste. Processo de migração para lá. Gêneros rurais. Então, o que seria gêneros rurais? É aquilo que é produzido lá na região centro-oeste. No que se refere à agricultura, é a soja. Agricultura, soja, agricultura, soja, agricultura, soja, 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 soja. E na pecuária é a produção bovina, ou seja, gado, tá? Que também faz parte ali da pecuária. E lembrando que nós temos mais gado no Brasil do que pessoas, tá? Então nós temos mais gado do que pessoas no Brasil. E boa parte dessa produção está lá na região centro-oeste. Nós exportamos principalmente para a China, tanto a nossa soja quanto o nosso gado. Preservar o cerrado tem um ponto de interrogação, tá? É um questionamento. Então, muitos economistas, muitos capitalistas, eles estão até tirando já esse ponto de interrogação, porque o importante é ganhar dinheiro para os capitalistas. Mas, e para todo cidadão brasileiro, preservar o cerrado ou avançar na economia? Eis a questão, né? Tacar fogo na vegetação do cerrado e destruir aquilo que já está em 40%, matando muitas vezes até animais, viram tipo nas reportagens da semana passada? Até os animais morrendo por conta do fogo que é colocado lá. E por que coloca fogo? Porque é mais rápido. Você taca fogo em toda a vegetação e depois você só sai limpando para continuar a expandir a soja e a achar áreas de pastagens para os gados. Então fica aí o questionamento: evoluir na economia ou acabar com os nossos biomas? Comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais também são bastante afetadas, já falamos várias vezes sobre isso. Por quê? As comunidades tradicionais, exemplo dos indígenas, dos quilombolas, eles estão no meio da natureza. E muitas vezes os capitalistas não se interessam com a residência deles e acabam invadindo propriedades de comunidades tradicionais para poder continuar a exploração do gado e da soja. E as comunidades tradicionais muitas vezes entram em conflitos com esses grandes agropecuários e muitos acabam morrendo. Então é papel do governo demarcar as terras indígenas e também colocar ali a segurança para eles, que as terras não sejam invadidas. Então é muito importante, porque as comunidades tradicionais elas remetem ao nosso histórico, à nossa formação, daquilo que o Brasil é desde a sua gênese, do seu início, da sua história. Indústrias de bens. Então a gente aprendeu que lá na região centro-oeste a maior parte das indústrias elas estão ligadas com a agropecuária, ou seja, fusão da agropecuária com a indústria é a agroindústria. Então a agroindústria ela faz parte da classificação de indústrias de bens de consumo não durável. Por que não durável? Porque é um alimento, né? Você come, acaba rapidinho, né? Principalmente se for alguns que comem um pouquinho, entendeu? Você entendeu? Então, indústrias de bens de consumo, tá? Agroindústria, um exemplo. Lá do milho vendido na praia, lá no potinho, tá? Então, no caso ali, é o milho, só passou pelo processo rural. O milho vem dele enlatado no supermercado, agroindústria. Então, essa agroindústria faz parte dos bens de consumo não duráveis, porque acaba muito rápido. E por último, para a gente poder finalizar aqui a revisão, turismo. O turismo ele é mega importante também para a região do Centro-Oeste. Por quê? O turismo ele vai gerar hotéis, pousadas, hostels, enfim, locais para as pessoas, né, dormirem, passarem as noites. E isso vai gerar emprego para as pessoas que trabalham por este estabelecimento. Depois as pessoas precisam de locais para poder se alimentar, restaurantes, lanchonetes. Então o comércio também vai ser agitado por conta disso. O transporte também vai gerar emprego por conta que as pessoas precisam se locomover. Seja tipo via carro para poder colocar um combustível, seja, né, ônibus ou até mesmo avião. Então o turismo ele é mega importante porque gera emprego. Então muitas pessoas acabam sendo empregadas por conta disso. E nós chamamos isso de renda per capita, que é o quanto que as pessoas arrecadam durante o período de um ano. E também é importante para o PIB, que é o quanto que o país ele arrecada durante o período de um ano. E locais turísticos que a gente pode citar ali da região centro-oeste. O Hot Park lá em Caldas Novas,
É muito legal, com a piscina quentinha e tal. Tem um X pirado que você desce, parece que você vai morrer e tal, né? Quer X tudo? Quer X bacon? Voltando. Yasmin, não pode, Yasmin. Não pode. Então, voltando. Que eu tava explicando. Locais de turismo. Vale da Lua, tá? Então é um local onde tem várias rochas em formato que parece da Lua, parece que tá pisando na Lua, tal, lá, tal, bonitinho. Tem Bonito, que é mega maravilhoso, com as águas cristalinas, transparentezinhas. Você consegue nadar junto com os peixes. Tem as chapadas, né, que tinha explicado para vocês, chapadas dos Veadeiros, chapada dos Guimarães, onde você está ali em contato constante com os biomas. E não podemos esquecer do Pantanal. Então muitas pessoas fazem o turismo ali do Pantanal, principalmente pessoas que gostam de pescar. Meu tio ia todo ano pro Pantanal só para poder pescar. Ficava 30 dias só pescando lá no Pantanal. E finalizando a revisão, principalmente para os meninos, traz uma revisão aqui, parece que tirar de trás da orelha. Fala um negócio bonitinho, Primeiro tópico, pega o primeiro tópico, faz um texto. Primeiro, faz o tópico, o título de caneta. Quer fazer o restante de lápis? Beleza, mas faz de caneta pelo menos o tópico. Aí escreve um parágrafo, pula uma linha. Aí pulou uma linha, pega o segundo tópico, escreve mais um parágrafo e assim por diante, tá bom? Então entregar no dia da prova, tal, e é isso. Um abraço, até mais. Tchau.